10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja que Não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico.
Graça e paz, irmãos. Vou ler aqui uma porção da palavra de Deus para vocês. Está em 1 Pedro de 5, de 6 a 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, o Deus querido, Deus poderoso, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deste, por estarmos aqui, Pai, com saúde. Agradecemos pelos nossos irmãos, cada um deles que estão nessa hora ouvindo esta oração, que o Senhor esteja com eles, abençoando, guardando. Sabemos que momentos são difíceis, momentos de luta, mas o Senhor tem abençoado, o Senhor tem guardado com o teu poder, com a tua graça, com a sua divina mão, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai amado. Muito obrigado, Senhor Deus querido, porque nós temos visto o teu poder na tua igreja, a tua graça, o teu povo tem orado, tem te buscado, e nós temos visto, Pai amado, que o Senhor tem olhado pelos pequenos, pelos teus servos, Pai amado, pelos filhos dos teus servos. Muito obrigado, Pai. Queremos também, Pai, te pedir por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados, aqueles, ó Pai amado, que perderam entes queridos, Pai amado, que estão sofrendo, que estão angustiados, um momento de luto muito difícil, Pai, que todas as famílias quase já passaram por aflições, por dificuldade, dessa grande enfermidade que se caiu sobre esse mundo, Pai. Mas nós sabemos que a vitória é nossa, Pai, porque a vitória é do Senhor, Pai amado, que o Senhor tem olhado, Pai amado, o Senhor tem cuidado, Senhor Jesus, cuidado daqueles, ó Pai, que perderam emprego, mas que o Senhor já está restabelecendo para a honra e glória do teu nome. Abençoa os dizimistas da tua casa, os ofertantes, que, Senhor Deus, mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, eles têm contribuído com a tua igreja, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa a vida do nosso pastor, Pai, sustenta ele cada vez mais, a família dele. Sabemos que ele não tem parado, que incessantemente tem ido para lá e para cá, mas o Senhor tem guardado ele nas tuas mãos, Pai. Ele não tem ficado doente, Pai. Muito obrigado, Pai. Continua colocando essa proteção sobre a vida dele, sobre a família dele. Nós te pedimos, Pai. E abençoa a nossa igreja que está ali, Pai, em Mauá. O Senhor tenha misericórdia dela. Sustenta cada servo do Senhor, Pai. Sustenta os membros ali da tua igreja. Vai ajudando, Pai, porque só o Senhor sabe, Pai, todas as coisas, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa que possamos voltar, abençoa que possa ter um remédio para essa enfermidade. Abençoa, Pai amado, que nós possamos ter momentos felizes, Pai. Abençoa, Pai, o nosso acampamento, Pai amado, que no carnaval, que até lá já tenha uma cura para essa enfermidade. Abençoa também, Senhor Jesus, que nós te pedimos, Pai Santo e Poderoso, que o Senhor venha colocar a tua proteção e a tua mão sobre os jovens da tua igreja, esses meninos que têm trabalhado arduamente, fazendo as lives, gravando as músicas, Senhor Deus querido, tendo todo esse trabalho. Que o Senhor abençoe, Pai. Nós te pedimos grandemente a vida deles, Pai, e que eles venham ver o trabalho da mão deles, que vai ser frutificado, não por eles, mas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, nós te pedimos, Pai. Fica conosco, fica com cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Te adorarei, estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, estás
aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus, podermos novamente nos encontrar e aqui através desse canal podemos compartilhar da palavra de Deus, louvado seja Deus. Amados irmãos, nós estamos aí buscando a direção de Deus, a orientação de Deus, para tão logo o Senhor nos permita podermos ter o nosso culto presencial, abrirmos aí as portas do templo para a realização de um culto por semana. E esse um culto será justamente das 18h30 às 19h30. Então esteja aí buscando a direção de Deus juntamente conosco, para que o Senhor tão logo nos permita realizar esse culto. Deus abençoe. Logo mais estaremos dando maiores detalhes a respeito dessa reabertura. Que o Senhor seja conosco. É o que nós mais precisamos. Glória a Deus. Quero estar conversando com os irmãos desta feita sobre o tema A Casa Caiu. Esse é o tema do sermão que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu me baseio em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Mateus 7, 24 a 27. Seja muito bem-vindo, você que está acessando esse canal, que está nos dando a oportunidade, o privilégio de cultuarmos a Deus, de louvarmos a Deus juntos, através deste canal. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Quando vieram as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela caiu com grande estrondo. A casa caiu. Poderíamos resumir esse sermão numa pergunta: o que eu devo fazer para que a casa não caia? O texto diz: construir a sua casa sobre a rocha firme. Simples assim. Mas nós precisamos entender um pouco mais sobre essa expressão, porque não é simplesmente de construção que está falando. O espiritual, a verdade revelada na palavra de Deus é algo profundo, é algo pelo qual Deus quer ter conosco através deste culto. Então que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes para podermos compreender o desejo do Senhor em ministrar aos nossos corações a sua bendita palavra. Assim seja, em nome de Jesus. A expressão popular "a casa caiu" pode se referir a situações em que algo começou errado e certamente terminará pior ainda. Mas pode também se referir a ser pego em alguma situação de vexame, alguma situação que saiu fora do controle, e aí a pessoa é pega no ato, desapercebidamente. E aí então se usa a expressão "a casa caiu". É uma linguagem também muito usada entre os salteadores, ladrões, traficantes, bandidos, dependentes, usuários de entorpecentes, que veem seus planos serem descobertos. Infelizmente, muitas pessoas são como casas que estão em ruínas, não em suas paredes, mas no seu conteúdo,
principal, que é a sua base. E aí que está ruína na certa. Jesus falou de dois homens que fizeram suas casas normalmente, com uma única diferença na base em que cada um construiu. Um construiu sobre a pedra. Um construiu sobre a pedra, enquanto o outro construiu sobre areia. A diferença entre eles foi ainda maior quando veio a tempestade, quando veio os vendavais, e veio de igual modo sobre as duas casas, e a que foi erguida sobre a areia desabou, enquanto que aquela que estava erguida sobre a pedra, sobre a rocha, permaneceu. Os dois personagens principais do texto são chamados de o homem prudente, e os dois, o homem tolo ou o homem insensato. Está aí no versículo 24 e no versículo 26. Nesse sentido, o que difere eles é a maneira com que eles planejaram, a maneira com a qual eles vivem suas vidas. Enquanto um é tido como insensato, o outro é tido como prudente. A sabedoria, a experiência foi o diferencial entre eles. Jesus disse que um homem praticava a sua palavra, versículo 24, e o outro não as praticava, versículo 26. Nesse sentido, um é considerado desobediente, enquanto que o outro é obediente. E a obediência ou a desobediência é uma das marcas entre eles, além da sabedoria e da experiência. As duas casas do texto passaram pela mesma tempestade, pelos mesmos vendavais, com chuvas, ventos, enxurrada. De igual modo, ninguém está isento aos dissabores da vida. Ninguém. Agora, como eles vão nos encontrar? Se vamos estar com o alicerce balançando ou se vamos estar seguros, firmes, vai depender da base em que está alicerçada a nossa vida. Nossa vida precisa de alicerces firmes que a sustente. A base é única. A base para as nossas vidas é uma só. É Cristo revelado na bendita palavra de Deus. Essa é a base, aleluias, que nos sustenta. Pode vir os vendavais que quiserem, que vierem, nós não vamos nos abalar, porque Cristo é a nossa base, aleluias. Então, irmãos, tendo em mente esses conceitos ensinados em Mateus 7, 24 a 27, onde se vê claramente, por um lado, a falta de sabedoria, a falta de obediência, a falta de praticar a palavra de Deus, e por outro lado, vemos a fé em Cristo, a obediência em Cristo. Nós vamos ver então sobre esse tema, a casa caiu. No Antigo Testamento, irmãos, ali em Gênesis 19, 26, nos dá conta da mulher de Ló. E ao fugir de Sodoma, ela olhou para trás. Ao invés de olhar para o livramento que o Senhor estava dando a Sodoma, ela olhou para trás e foi transformada em uma estátua, em uma coluna de sal. A casa caiu para a mulher de Ló. Olha, em que você tem pregado os seus olhos?
Em que você tem colocado os seus ouvidos? Veja esse triste exemplo. Em Números capítulo 25 e em Deuteronômio 2, versículo 9, nos fala sobre Israel em sua caminhada à terra prometida. Israel deteve-se por muitos dias nas terras de Moabe, onde não podiam parar, pois nessa terra o Senhor não tinha lhes prometido nada. Não era lugar de parada. E o que aconteceu? Aconteceu que houve uma prostituição dos israelitas com as moabitas. E elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E aqueles que se prostituíram deliciaram-se nos seus banquetes, inclinaram-se aos seus deuses. O que houve foi uma grande ira da parte do Senhor, e o Senhor mandou Moisés enforcar todos os líderes que se prostituíram. A casa caiu. Por quê? Porque foram se aliançar, foram se associar, foram se juntar àquilo que Deus não mandou. A casa caiu. Juízes capítulo 14 a capítulo 16 nos dá conta de que Sansão viu uma filisteia, por quem se apaixonou e com quem casou, ao invés de casar com uma das filhas do seu povo. E por isso teve um fim trágico, teve perdida a sua força, teve os seus olhos arrancados, foi zombado, escarnecido pelos filisteus e acabou se matando junto com eles. A casa caiu para Sansão. Esse desejo carnal vai te levar a caminhos tortuosos. E foi isso que aconteceu com ele. Em 2 Samuel capítulo 11, juntamente com 1 Reis capítulo 1, nos dá conta de Davi. Davi, quando teve o seu reinado seguro, ele começou a relaxar. Ele começou a afrouxar, ele começou a não estar mais presente nas guerras com os seus liderados, com os seus comandados. No tempo que os reis saíram para a guerra, não foi, mas ficou em seu palácio confortavelmente, melhor dizendo, e fez por ele um passeio ocioso. Resultado, viu o que não era para ver: uma mulher casada em trajes de banho, com quem vai pecar. E ali vão surgir duas tragédias: uma, o adultério; duas, o homicídio. Depois disso, a família de Davi passou a ser uma família totalmente desestruturada. A casa caiu, tanto para Davi como para Bersabá, porque não foi só um que pecou, foram os dois. A casa caiu. Em Josué capítulo 6, versículo 17 a 19, nos dá conta que Acã foi um israelita que desobedeceu a Deus. No tempo de Josué, ele roubou coisas destinadas à destruição, trouxe condenação para a sua família e todo Israel. Na batalha de Jericó, Acã viu uma capa bonita, ouro e prata, e decidiu ficar com eles. Ele levou tudo para a sua tenda e escondeu o que tinha feito. Mas Deus viu, como de fato vê tudo, e ficou muito irado.
Em seguida, o povo vai enfrentar uma amarga derrota para uma pequena, minúscula cidade chamada Ai. Para revelar que tinha cometido o pecado, Deus ordenou que os israelitas se santificassem. E no dia seguinte, cada tribo passou a se apresentar diante de Deus. E a tribo de Judá foi sorteada. De entre a tribo de Judá, o clã e a família de Acã foram os escolhidos. A casa caiu. Seus pecados foram descobertos. Toda a família foi dissipada, foi desterrada, foi morta. Josué 7, 18 e 19. A casa caiu e tem caído para muitos que não estão atentos, que não estão se apercebendo. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Esse é o título do livro do pastor Bill Hybels. O nosso editor, escritor Luciano Subirá, pregador, aborda essa questão levantada neste livro com essa pergunta: quem é você quando ninguém está olhando? O livro do pastor Bill Hybels. Amados, Thomas Paine diz o seguinte: reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós. Amados, apesar da nossa responsabilidade de sermos modelo, de sermos sal, de sermos luz, de sermos referência, a nossa preocupação não deve ser preservar o bom testemunho apenas quando somos vistos. Porque é possível ter desvios de conduta fora da vigilância e viver de forma teatral diante dos observadores. Alguns têm sido meros atores, estão apenas representando um cristianismo que para eles é um cristianismo furado, um cristianismo que não tem valor algum. Eu digo para eles e para mim mesmo: a casa caiu. Qual é a base da construção da sua casa? A Bíblia diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios 22, 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Mateus 6, versículo 1. Amados, eu quero concluir esse sermão, a casa caiu, buscando na Bíblia um bom exemplo. Porque que a casa caiu, nós já temos falado e temos visto vários exemplos. Mas eu quero também citar um exemplo digno de ser imitado, um bom exemplo, um exemplo onde a casa não caiu, onde essa pessoa do texto manteve-se disposto a não pecar contra Deus, embora tenha sido assediado por uma mulher, não sendo ele casado, mas não importa, porque a mulher que o assediava era casada, e o seu temor e tremor a Deus estava acima de tudo, tudo mesmo, inclusive os seus próprios desejos carnais. Esse é o bom exemplo que eu quero citar para os irmãos. E eu leio na Bíblia
em Gênesis capítulo 39, de 7 a 12. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, assediá-lo, e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a sua senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as tarefas. Nenhum dos empregados lá estava. Ela então o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Olha, Gênesis 39, de 7 a 12. A Bíblia nos ensina que é possível a casa não cair. O Espírito Santo registrou o fato do comportamento, da firmeza, da boa escolha do servo de Deus chamado José. Ele não estava apenas preocupado com a sua reputação, com o que os homens diriam a respeito dele. Caso contrário, ele teria aproveitado aquela oportunidade que teve de se deitar com a mulher de Potifar. Até porque ele teve o cenário perfeito para o deslize quando se viu sozinho na casa com ela. Nenhum dos empregados lá estava. Seria, na perspectiva maligna, a hora perfeita para fazer aquilo sem ser visto por mais ninguém. Porém, a Bíblia revela duas verdades sobre José e por que a casa de José não caiu. Primeiro, ele se recusa a deitar-se com ela. Ele se recusa a ir pelo caminho da carnalidade. Recusa. Segundo, ele evitava ficar perto dela. Evitar, recusar, evitar, evitar, recusar, recusar, evitar. A decisão de recusar-se deitar-se com aquela mulher mostra o seu caráter diante de Deus, a sua integridade. Lembra o que disse Thomas Paine? Reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós. Já a decisão de evitar de ficar perto dela revela o reconhecimento da sua fragilidade. Para quê? Para quê? Se você sabe que você é fraco, se você sabe que não vai aguentar as pontas, é melhor evitar ficar perto. Reconhecer o perigo da queda leva a andar em vigilância. A palavra de Deus alerta de que quem brinca com fogo acaba se queimando. A palavra de Deus. Você não sabia? Pois veja Provérbios 6, 27 e 28. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Quem brinca com fogo sai queimado. Então a Bíblia registra que José fugiu da casa. Isso quer dizer que ele teve uma atitude prudente.
Ele teve uma resistência espiritual, que é aquela que nos ensina Tiago. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, 7, 8. Porém, José não fugiu porque estava com medo de ser violentado por aquela mulher. Acredito que ele fugiu por causa do seu temor a Deus, porque era Deus que ele temia. Agora, precisamos sim também ter receio sobre as nossas atitudes. O medo de nos embaraçar num laço maligno, que às vezes se apresenta de maneira bem atraente para pecar, seja contra o patrão, seja contra o próprio Deus. José queria agradar era a Deus. Ele não falou apenas sobre pecar contra o Senhor dele, mas contra o Senhor celestial. Ele diz: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui temos dois pontos importantes da lição sobre a vida desse homem que é digno de ser imitado. Não importa se há ou não testemunhas humanas, os olhos de Deus estão sobre nós. Aleluias! Glória a Deus! Deus que tudo vê. A Bíblia chama ele pelo nome de El Roi. El Roi, o Deus que tudo vê. Gênesis 16, 13. Quando Adão e Eva pecaram, acreditaram que poderiam esconder-se, esqueceram-se do Deus que tudo vê. Quando Moisés olhou de um lado e o outro, encorajou-se a matar aquele egípcio, porque não havia testemunhas, mas esqueceu do Deus que tudo vê. Quando Davi mandou trazer aquela mulher Betsabá para o palácio, esqueceu-se, mesmo que Urias, o marido dela, não descobrisse a verdadeira paternidade da criança gerada numa relação adúltera. Há um Deus que tudo vê. Aleluias. Quando a Bíblia fala de Jesus com olhos como chamas de fogo, na carta à igreja de Tiatira, está se referindo no fato de que ele vê todas as coisas. Ele vê. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que eu a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2, 18 a 23. El Roi, o conceito de um Deus que tudo vê, não se limita a um Deus que consegue se manter bem informado. Não estou dizendo aqui que Deus está muito bem informado sobre as nossas vidas, mas sim sobre o Deus que fará com aquilo que Ele vê. Todos nós prestaremos contas ao Deus que tudo vê. Essa é a verdade ensinada na palavra de Deus,
que também ensina que os olhos do Senhor estão em todo lugar e atentam para o passo do homem. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Hebreus 4:13, Jó 34:21, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Provérbios 5:21 e Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. El Roi, o motivo pelo qual a Bíblia destaca que Deus vê todas as coisas, remete à prestação de contas que nós teremos, seja agora, seja no futuro. Vamos ter que prestar contas. Chegará o dia em que tudo que está oculto será trazido à luz, tudo será descoberto. Não há nada oculto que não seja descoberto, pois o próprio Senhor Jesus Cristo declarou: portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mateus 10, versículo 2. Moisés até escondeu na areia o corpo daquele egípcio que ele matou. Eu não sei como isso foi descoberto, não sei o certo o que aconteceu, mas eu tenho certeza que Moisés achou que jamais o seu crime seria descoberto. Achou. De modo semelhante, muita gente quer varrer a sujeira para baixo do tapete, achando que permanecerá sempre lá. É um grande equívoco. Deus disse para o profeta Naum que levantaria o vestido da cidade de Nínive. Naum 3, versículo 5. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez, aos reinos as tuas vergonhas. Deus diz que vai levantar as abas da saia. O vestido vai ser levantado, vai aparecer toda a nudez. O objetivo disso é muito claro. O Senhor mostrará publicamente a nudez que Nínive queria manter oculta. Deus iria expor as suas vergonhas. É um juízo que cabe somente a Deus. O juízo imediato. E pode também não ser imediato. Para alguns casos o juízo é na hora. Deus mostra na hora o que está acontecendo de errado. Para outros, Ele vai mostrando ao longo dos tempos. 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Pode tardar, mas não vai falhar. A casa caiu. Em Tiatira, lá no Apocalipse, quando o Senhor repreende aquela mulher chamada Jezabel, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quis arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Apocalipse 2, 21, 22. Amados, muitos não entendem como o Senhor é longânimo e acham que isso é impunidade. A paciência de Deus é tratada por muitos como impunidade, mas não é verdade. Deus diz que antes de trazer a juízo, Ele dá tempo para o arrependimento. Ou seja, uma das razões para que o juízo não seja imediato é a misericórdia de Deus. Tiago, irmão do Senhor Jesus, afirmou que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, versículo 13. Podemos dizer que a misericórdia precede o juízo, para que esse não seja necessário, mas quando a misericórdia é desprezada, o juízo certamente se manifestará, independente das pessoas arrependerem ou não. A Bíblia diz que Deus julgará os segredos dos homens. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens,
de conformidade com o meu evangelho. Romanos 2, versículo 16. Finalizando, meus amados, Smith Wigglesworth, ele diz: deveríamos estar mais preocupados com um caráter nobre e rico do que com uma boa reputação. A popularidade pode ser alcançada muito rapidamente, mas um caráter nobre é produto de anos de treinamento e disciplina de Deus. Finalizando então, a casa caiu, e cai mesmo, não tem jeito, não tem como escapar. Cabe a nós procedermos corretamente, com prudência, com temor e obediência ao Deus, independente se os homens estão vendo ou não. A priori, o nosso caráter é formado em Deus, o Deus que tudo vê. É o Roi. Que Deus nos ajude, amados, a caminhar a nossa jornada a exemplo de José, com integridade, com disposição para não pecar, submetendo-nos a Deus, resistindo ao diabo. E em contrapartida, que nós também possamos fugir de nós mesmos, sabendo que precisamos desviar das nossas fragilidades, que não somos assim tão fortes como pensamos. Que o Espírito Santo possa nos iluminar a caminhar, a seguir Jesus com pureza e com santidade. Que a sua casa esteja firmada sobre a rocha, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro. Amém. Graças a Deus.